Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que o espírito de Jezebel significa? Que ela bate de frente com a verdade, ela distorce a verdade, ela converte a mentira em verdade e a verdade em mentira. E se você não conhecer a verdade, você é enganado pelo espírito de Jezebel. E Deus explica isso. Quer dizer, onde existe uma manipulação de Jezebel, você vai perceber a omissão de Acabe. Todo lugar que existir uma Jezebel na vida, existe um Acabe. Aquele marido, aquele rei, que ele é omisso, que ele não tem forças para Jezebel. Porque Jezebel, que Deus explica no manual de vida, ele é um espírito muito forte. Ele confronta os profetas, os reis, ele manipula, ele distorce, porque na verdade o espírito de Jezebel, só quem tem verdades é ele. A verdade dele é que prevalece. Então, ela faz a verdade parecer uma mentira e a mentira se tornar uma verdade. Então, em toda casa que existia um espírito Jezebel, você vai perceber a desunião familiar. Os pais que não se dão bem com os filhos. E dificilmente você vai ver na casa que existia uma Jezebel, os filhos se dando bem com os pais e os pais saber qual é a razão disso. Ele não consegue saber a razão disso, porque ele até tenta conviver bem com esse filho. Mas o espírito Jezebel, ela castra o rei Acabe. Ela tira a autoridade do rei Acabe. Porque, na verdade, ela finge o tempo todo. E Deus explica isso. Quer dizer, no reino, nessa casa que existia uma Jezebel, tudo é uma aparência. Tudo que tiver nessa casa é uma aparência, é um fingimento, é uma omissão, é uma submissão. Tudo é um fingimento na casa que existir um espírito Jezebel. E geralmente eles estão dentro das igrejas. Eles estão o tempo todo fingindo e omitindo, porque eles não creem na palavra. Então, o que é que eles vão fazer para parecer que ele crê? Ele só parece. Ele finge que crê na palavra, mas ele odeia, e Deus explica isso, que o espírito Jezebel, ele odeia a verdade. Ele distorce a verdade, porque na mente, no sentimento do espírito Jezebel, só quem tem a verdade é ele. E como esse espírito que geralmente ele atua nas mulheres, como é que a pessoa que convive com esse espírito, ele é enganado? Ele não consegue ter visão por conta da manipulação. Onde Deus explica isso, né? Primeiro, para que você entenda que ele confronta a verdade e distorce a verdade, porque ele só crê na verdade que ele cria. É uma verdade que só ele acredita, só ele cria. Só ele tem a verdade. Então, quando você mostra para essa pessoa uma verdade, ela tanto confronta, como ela distorce, como ela odeia. Ela cala uma pessoa que tem uma verdade que não seja a dela própria. Segundo, ela vive disputando e competindo tudo no ambiente. Dentro da igreja, dentro da empresa, dentro da casa, dentro da família, ele disputa e compete o sentimento, o poder e a manipulação. É isso que esse espírito faz. Ele só fala a verdade, o espírito de Jezebel, ele só fala a verdade quando ele vê que está perdendo. É quando ele consegue jogar alguma verdade para fora. Em algum momento que você vê o espírito de Jezebel jogando uma verdade, é porque ele viu que está perdendo. Então, um exemplo.
Uma pessoa, quando ela vê que ela tá perdendo, porque ela anda disputando as amizades, disputando o valor, disputando princípios, disputando tudo que ela bota o olho, ela disputa e ela finge e ela omite e ela disputa tudo. Então ela só vai falar a verdade onde ela tá vendo que tá perdendo. Então geralmente o espírito da Jezebel, ela vai dizer assim para você: ela tá lhe dando valor agora. Quando ela vê você com amizade com alguém e a pessoa lhe valorizando, então ela vai dizer, ela tá lhe dando valor agora, mas ela nunca gostou de você. Ela falava mal de você. Ela dizia que eu não era para eu ter amizade com você e agora ela tá lhe valorizando. Porque ela anda disputando. Na hora que ela viu que tá perdendo a amizade, o valor, tudo, aí agora ela joga a verdade dela para ganhar aquela pessoa, entende? Mas para ela isso não existe, a verdade não existe, a amizade não existe, o amor não existe, a cumplicidade não existe. E por isso só o Espírito Santo, só Deus revela para você quando uma pessoa ela manipula a verdade, ela distorce a verdade. Só Deus revela para você o que é esse espírito Jezebel. Ele finge uma santidade e uma humildade só para ter controle da outra pessoa. Ele finge uma espiritualidade, ele finge uma humildade, uma santidade só para controlar a outra pessoa. Então tudo ele está fingindo. Ele finge o sentimento, ele finge que tem o sentimento e ele desfaz do sentimento do outro. E é por isso que quem convive com o espírito de Jezebel, dificilmente ele tem essa revelação. Dificilmente uma pessoa que convive com o espírito de Jezebel, ela tem essa revelação, porque Jezebel, ela jejuava. Jezebel era idólatra, mas Jezebel, ela jejuava. Ela acreditava em um Deus, mas um Deus que só favorecia a ela mesma. Por isso, aonde o espírito de Jezebel reina, você vai ver a competição, a desunião, a manipulação, o fingimento, a falsidade que existe nessa pessoa. Então, quer dizer, se é tudo sobre o espírito, só o espírito vai conseguir revelar aos seus olhos onde existe esse espírito Jezebel. Então, onde tem um Jezebel, um espírito Jezebel, existe um rei Acabe, um rei omisso, um rei que ele se deixa ser manipulado pela Jezebel, porque ele acredita na Jezebel. Entende o que Deus explica? Ele é movido totalmente pela inveja. Ele põe a dúvida e o caráter das pessoas. Porque na cabeça do espírito Jezebel, só quem tem a verdade é ela. A verdade não está na Bíblia, a verdade não está nas pessoas, ninguém tem caráter, ninguém é verdadeiro, ninguém tem sentimentos. Então, por ele viver competindo e se comparando e querendo ter vantagem com tudo, quer dizer, ele vai desfazer do caráter dos outros. Então, quando você está conversando com uma pessoa que ela carrega esse espírito Jezebel, ela vai dizer, tem certeza que essa pessoa gosta de você? Olhe, tenha cuidado. Tenha muito cuidado, porque possa ser que essa pessoa ela esteja lhe enganando. Porque ela não acredita em ninguém. Porque ela não confia em ninguém. Então, ela desfaz do caráter dos outros. Porque só ela é de confiança, só ela fala a verdade, só ela quer ter vantagem. Então, qualquer pessoa que vai tentar conviver com você, que vai falar algo para você, ele vai distorcer essa verdade. Ele vai desfazer dessa verdade. Então, quem carrega esse espírito de Jezebel, ele desfaz do caráter dos outros, porque para ele, ninguém tem caráter. Ninguém tem verdade. Então você vai conversar com essa pessoa a respeito de algo bom, a respeito de uma amizade, a respeito de algum sentimento. Ele vai desfazer. Ele vai desfazer. Então ele vai dizer, será se é verdade?
isso que você está falando? Será que essa pessoa está falando a verdade para você? Cuidado para você não ser enganado. Ele joga a dúvida do caráter das outras pessoas. Ele dá vantagem para parecer uma pessoa boa. Essa espírito Jezebel. Ela gosta de dar vantagem para você, para parecer ser uma pessoa boa. Mas depois você vai perceber que a pessoa, ela tá desfazendo de você. Quer dizer, ela gosta de comprar a amizade. Ela gosta de dar vantagem para parecer ser uma pessoa boa. E é por isso que você não consegue entender sobre essa manipulação da Jezebel. Você não consegue entender, porque ela parece ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa de Deus, que fala em Deus, mas ela não confia em ninguém. Ela distorce tudo. Quer dizer, ela bate de frente com a verdade de qualquer pessoa. É só a verdade dela que vai prevalecer. E vai demorar muito tempo para que você veja isso, se você conseguir ver. Se você tiver uma rotina de orar e de buscar a Deus, né? Porque ele paga para ter vantagem. Ele dá vantagem a você. Ele gosta de proporcionar uma vantagem para você. Para que você confie nele. Para que você goste dele. Mas para que ela manipule você. O espírito Jezebel não quer dizer apenas que ela é uma mulher. É um espírito. É um espírito que mora no corpo. Só que ela prevalece nas mulheres. Esse espírito, por isso tem o nome de espírito de Jezebel na Bíblia, porque ela prevalece, ela tem mais poder nas mulheres. Ele atua mais nas mulheres, mas só atua o espírito de Jezebel onde existir um rei Acabe, um homem que ele é omisso, que ele não presta atenção nas coisas, que ele não busca a Deus para que Deus revele a ele a visão que ele está tendo da manipulação. Então, por isso é muito difícil essa revelação para ele, porque o rei Acabe, ele é movido pela visão, ele é movido pelo sentimento. Então, o que é que Jezebel faz? Ela distorce toda a visão do Acabe e das pessoas, para que assim prevaleça para ela as vontades dela, o reino dela, o desejo dela. E demora muito tempo para que isso seja revelado, né? Ele finge, esse espírito de Jezebel, ele finge uma submissão, mas não aceita a paternidade. Então ele finge que ele é submisso para manipular, para ter poder. Mas ele não aceita que ninguém mande nele. Ele não aceita ter paternidade. Ele não aceita autoridade. Então, o que é que ele faz? Ele finge uma submissão. Ele finge o tempo todo que é submisso a você para que você acredite nessa santidade, nessa humildade, nessa aparência de bondade. Porque é tudo um fingimento. É uma pessoa que carrega um espírito de orfandade. Uma carência afetiva muito grande. Então, ele não acredita em paternidade, ele não respeita a paternidade. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fingir essa submissão. Então, você vai ver a desunião dentro da própria casa. Entende? Você vai ver a desunião dentro da própria casa porque a pessoa não tem sentimentos verdadeiros por ninguém. Para ela, a verdade só cabe a ela. A verdade não está na Bíblia, a verdade não está em Jesus, ela não precisa estar falando a verdade, ela só vai falar a verdade para desfazer de alguém, para mostrar uma santidade, para desfazer de uma autoridade. Tudo que existe no espírito de Jezebel é uma aparência, é uma manipulação, tudo é um fingimento. Tudo que ela faz, esse espírito, é um fingimento. Então, tudo que ela faz é para mostrar e para parecer. Tudo que ela faz é para mostrar. Então, se alguém tá vendo, ela até faz. Se alguém não tá vendo, ela não faz.
Porque tudo que ela está fazendo com uma segunda intenção. Não é aquela verdadeira intenção que ela está fazendo. Então, se ela não vê benefício no que ela vai fazer, ela não vai fazer. Ela não vai fazer. Ela só faz alguma coisa se ela estiver vendo uma segunda intenção. Então, ela só mostra a verdade se ela for ser aplaudida. Se ela for ser elogiada. Se o aplauso não for para ela, por que ela vai falar a verdade? Então ela gosta de falar a verdade para se aparecer. Para se aparecer ser uma pessoa boa. Para se aparecer ser uma pessoa justa. Para que assim as outras pessoas digam, nossa, como ela é verdadeira. Nossa, como ela sabe. Então se ela não vê que ela vai ter vantagem com a fala, ela se cala. Entende? Ela não quer confronto. Ela não quer que ninguém tire a paz dela. Que ela acredita ter paz. Então, tudo que ela pensa é o benefício próprio. E por isso, até a fala da pessoa que ela carrega esse espírito Jezebel, ela vai procurar qual o momento que ela deve falar para ela não estar se desgastando à toa. Porque ela não fala pelo outro. Ele fala por ele. Tudo que ele faz é apenas por ele, entende? Por isso que Deus, ele explica tanto. Tudo que ele faz é para mostrar uma aparência. É uma falsa manipulação de caráter. É uma pessoa que parece ter um caráter. Mas tudo que é falso, você só conhece o falso se você conhecer o verdadeiro. Se alguém aparece com uma bebida falsa para você, você não conhece a verdadeira, você bebe aquela bebida, você saboreia a bebida como se ela fosse a verdadeira, porque você não conhece a verdadeira. Então, é tudo que ele mostra que é uma aparência. É uma aparência de bondade, uma aparência de espiritualidade, uma aparência para tudo, porque ele está pensando em tudo, o que é que ele vai ganhar se ele falar. O que é que ele não vai ganhar se ele não falar? O que é que ele vai ganhar se ele se expor? Se alguém vai elogiar? Se tem alguém vendo o que ele vai fazer? Entende? É por isso que para Jezebel não existe verdade. Não existe verdade, não existe santidade. A palavra não tem poder para ela. Essa história de profecia é mentira, de repreensão de Deus. Ela não crê em Deus. Ela não consegue acreditar em Deus. Porque toda a verdade que ela acredita é na verdade dela. É na verdade que ela cria. E por isso, na casa que existe uma Jezebel, você vai perceber a desunião do pai com o filho. A discórdia, a contenda. Porque existe um rei que é Acabe. Um homem omisso, um homem promíscuo. Entende? Então, aquela mulher que ela está sendo usada pela Jezebel, ela também está sofrendo. Então, ela está buscando uma forma de não sofrer. Uma forma de ver, uma forma de acreditar em Deus. Ela está buscando uma maneira de sobreviver. Ele gosta de ter vantagem com os erros dos outros. Esse espírito de Jezebel. E é por isso que ele gosta de estar falando os defeitos das pessoas para conseguir ser uma pessoa bem vista. Ele gosta de estar mostrando o defeito das outras pessoas. A promiscuidade de alguém. Ele gosta de estar dizendo os defeitos de alguém. Para que você não confie naquelas pessoas. Ele gosta de desmascarar aquilo que ele descobre do defeito de alguém como se ele fosse perfeito. Jezebel, ela se acha perfeita. Então, ela está sempre desmascarando o defeito de uma pessoa para outra pessoa. Para que assim ela consiga entrar no seu coração. Para que assim você acredite nessa humildade, nessa santidade, nessa espiritualidade que ela aparenta ter. Ela apenas aparenta ter. Mas ela distorce a verdade. Toda a verdade que Jezebel carrega é uma mentira. É uma aparência, é um fingimento. Ela castra o valor do homem, do rei Acabe. A Jezebel, ela castra o valor, ela tira o valor daquele homem. Então, o que é que a Jezebel faz? Ela até valoriza o homem na presença dele.
Ela fala as qualidades dele para que ele acredite que ela vê ele com bons olhos. Mas por trás, ela está desfazendo. Ela tanto castra a Jezebel, ela tanto castra a masculinidade dele para ter valor para outra pessoa, porque ela quer ser valorizada o tempo todo, porque ela quer mostrar que ela é boa o tempo todo, porque ela não precisa ter paciência com nada. Então ela está o tempo todo competindo e se comparando e passando por cima do poder do homem, da masculinidade do homem. E por isso ela não entende por que é que ela está sofrendo. A Jezebel. Né? A Jezebel, ela tá sempre se vitimizando, ela tá sempre como a coitada, como a vítima da situação, porque ela não quer ouvir nada que ela não concorde. Ela não aceita ouvir nada que ela não concorde. Por isso é que ela é assim, né? Então ela castra o homem. Um exemplo para que você entenda o que é essa castração. O meu pai, quando eu comecei a crescer, a me ver como uma mocinha, uma vez eu fui dançar em cima do palco, meu pai disse, eu não quero você dançando em cima de palco. Eu novinha com meus 13 anos. Quando ele viu a primeira vez, não quero você em cima de palco, rebolando e dançando, isso não tá certo, eu não quero. Na segunda vez que a gente estava no evento trabalhando, que a gente andava muito em show, trabalhando, vendendo, eu fui lá conversar com a minha mãe, né? Mãe, eu queria dançar, mas meu pai disse que não quer. Ela disse, vá, chegue lá, não dê o seu nome. Daqui, da onde a gente tá, ele não vai ver que é você que tá dançando. Ele só vai olhar que é você se você der o seu nome. Você vai em cima do palco, você dá outro nome. E daqui ele não vai ver que é você. Entende? Então ela castra, a Jezebel, ela castra o valor do homem, a moral do homem, o prazer do homem, ela distorce toda a verdade, ela dá um jeitinho para agradar a outra pessoa, ela não quer saber o que é bom, o que é ruim, o que é verdade, o que é mentira. É isso que o espírito de Jezebel faz. Ele distorce a verdade em mentira, a mentira em verdade, porque ele quer agradar. O espírito de Jezebel, ele quer agradar, ele não quer saber. Ele não quer saber, ele quer saber dele, ele quer ter valor. Ele quer ser bem visto, então ele vai dar um jeitinho, ele vai incentivar aquela pessoa a fazer o que ela quer, desfazendo da outra pessoa, porque ela não tem aquela pessoa como nada. O espírito de Jezebel, ele não tem o outro como nada. Então você vai ver que o espírito de Jezebel, ele até honra uma pessoa. Ele até honra, ele agrada, ele elogia apenas na presença. Na presença, ela vai honrar aquela pessoa. Ela vai falar as qualidades daquela pessoa, para engrandecer aquela pessoa, para que aquela pessoa acredite que ela é boa. Ela é boa. Então ela vai estar elogiando, ela vai estar valorizando ele na presença. Na presença daquela pessoa, ela vai elogiar. O marido, o pastor, a autoridade, ela gosta de honrar. Mas a honra que ela vai fazer, depois ela vai desfazer. Dessa forma que eu expliquei para você. Ele vai dizer os valores daquela pessoa na presença para honrar aquela pessoa. Para aquela pessoa acreditar que ela tem bons olhos. Nossa, como ela tem bons olhos. Né? Não, seu pai é um homem de honra, seu pai é um homem trabalhador, o seu pai sabe tudo que ele vai fazer, ele faz bem feito, ele tem qualidade apenas na presença daquela pessoa. Na ausência, ele está competindo. É isso que Jezebel faz. Ele está competindo pelo sentimento do filho, pela autoridade dentro de casa. Quem é que vai ser mais bem visto? Quem pode mais? Então, por isso, ele vai ter esse jogo. Ele vai jogar com o sentimento dos outros. Ele vai desfazer do outro. Ele vai desmoralizar o outro. Então, quando o filho vem para aquele espírito Jezebel dizer, eu queria fazer isso, mas o meu pai não deixa, ele vai dar um jeitinho para que você faça.
Não, seu pai é do tempo antigo. Seu pai não sabe o que fala. O seu pai, isso que ele está falando aí não tem importância. Eu sei como fazer você fazer. Entende o que é que o espírito Jezebel faz? Por que ele é assim? Porque ele está competindo. Porque ele vive se comparando. Porque ele quer poder mais. Ele quer poder. Ele quer ter controle, ele quer ter uma aparência de bondade. E é por isso que ele não consegue entender a submissão, a omissão, a distorção de valores, a verdade, a mentira. Para ele, nada isso é verdade. Ele distorce a verdade. E é por isso que na casa que existia uma Jezebel, vai existir uma desunião. Então Deus explica, porque por causa da omissão de Acabe, porque só existe uma Jezebel, porque existe um homem ou promíscuo ou omisso. É aquele homem omisso, que ele termina se calando, que ele não tem força, que ele não quer confronto. Ele tem medo da Jezebel. Ele tem medo de perder, ele tem medo de sair como errado, então ele está sempre omitindo. Ele está sempre jogando, empurrando com a barriga. Ele não quer confronto, ele não quer confrontar Jezebel. Ele está deixando Jezebel, porque na cabeça do rei Acabe, ele está na vantagem. Na cabeça do rei Acabe, ele está na vantagem. Então, quando ele vê a desunião, ele não entende a razão. Quem causou essa desunião? Quem conseguiu causar essa desunião? Se era um casal, né? Se aqueles filhos eram de um casamento. E por que agora existe essa desunião? Porque existe essa competição. Ele não tem sentimentos de verdade. Ele não consegue crer na verdade. Então ele parece ser uma pessoa omissa, parece que honra, ele parece honrar aquela pessoa, mas por trás ele está sempre distorcendo, competindo, comparando, castrando, manipulando, fingindo, porque ele só fala por ele, ele só age por ele. E você não consegue ter essa visão se Deus não fizer a revelação. Se Deus não fizer a revelação para você, você não consegue entender sobre o espírito de Jezebel. Porque é aquele espírito que jejuoa, é aquele espírito que ora, é aquele espírito que está dentro da igreja, que está falando a palavra de Deus, mas ele não crê na verdade. Entende? Qual é o mistério de Jezebel? Que ela está sempre na manipulação, na sedução, no jogo, no poder, no controle. Então só Deus revela para você. Só Deus consegue mostrar para você essa aparência de bondade. Porque se você não conhece a verdade, tudo aquilo que eu apresentar para você, você acredita que é verdade. Tudo. Né? Uma margarina, uma bebida, uma palavra, parece ser verdade. A pessoa está honrando, né? Honrando, valorizando o marido, mas é só na presença. Ela só valoriza na presença. Que o seu pai é um homem bom, seu pai, tudo que ele... é só na frente. Por trás ela vai desfazer. Por trás ela vai manipular. Por trás ela vai jogar. Porque ela está competindo, ela quer ganhar as pessoas para ela. Ela quer falar por ela. Ela quer ter vantagem com tudo. Ela quer ter controle com tudo. Ela tem medo de sair perdendo em tudo. Então ele só fala a verdade quando ele vê que está perdendo. Se ele vê que está perdendo, até que ele vai falar uma verdade. Até que ele fala a verdade, porque ele vê que está perdendo. Se ele não vê que está perdendo... Por medo de perder, ele não vai falar a verdade. Ele vai omitir essa verdade, porque ele quer ter vantagem. Então ele pensa, em tudo ele está pensando. Se ele pode falar, se ele deve falar, mas não para o bem, não para o outro. É pensando nele, nela. Entende qual é o jogo de Jezebel? Ela está pensando nela. Por que é que eu tenho que falar a verdade?
Então ela só vai falar a verdade se ela for bem vista, se ela for aplaudida, se ela for valorizada. Ela vai honrar Acabe e Acabe vai acreditar que ele está sendo honrado. Então ela vai valorizar as qualidades de Acabe, né? Que ele é um homem bom, é um homem que ganhou muito dinheiro, que é um homem muito bom profissional na presença dele, mas na ausência de Acabe, ela vai estar desfazendo de Acabe. Ela vai estar competindo com Acabe. Então, ela vai castrar Acabe. Ela vai jogar com o sentimento um do outro. E por isso que quando você vê a desunião na casa, você não consegue ter visão. Você não consegue ter visão. Por quê? Porque tem alguém distorcendo as verdades, distorcendo os valores, querendo ser apenas a valorizada na situação, a boa, a bem vista, a boazinha, a espiritual, a que crê em Deus. Entende? Então, nessa crença de Jezebel, ela pode tudo. Tudo para ela é favorável. Ela joga com tudo. Ela pode tudo, ela não pensa no outro. Ele só pensa nele. E ele não quer acreditar, ele não quer ouvir, ele não quer saber. Ele não acredita na Bíblia, ele não acredita no poder da palavra. Esse é o espírito jezebélico. É aquela pessoa que ela paga para ter vantagem. Ela gosta de dar vantagem. Ela vai lhe dar vantagem, mas para ter o controle. Porque ela está competindo, ela está competindo o sentimento do outro. Ela está desfazendo dos outros. Ela está honrando só na presença, mas na ausência, ele vai desfazer. E você não vai conseguir entender. Então, na história de Jezebel e Acabe, Deus explica ao rei, né, que ele não ia conseguir usufruir nem do filho. Na história ali de 1 Reis, você percebe ali, 1 Reis, se eu não me engano, 22, Deus, ele explicando, Deus mandou Isaías ir confrontar Acabe e dizer para ele que ele não ia conseguir usufruir de nada, porque ele não estava mais agradando aos olhos de Deus, porque ele estava sendo manipulado por Jezebel. Ele estava sendo manipulado por Jezebel. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.